Comigo, eu vou ao Maracanã, vou torcer pro time que sou fã. Alô, dupla Fla-Flu, consórcio. Domingo vocês sentem no sofazinho de vocês, coloquem na Rede Globo e aprendam o que é fazer uma festa no maior estádio do mundo. Porque, meus amigos, domingo, de fato, o Maraca será do torcedor vascaíno. E já adianto aqui a vocês, mais de 20 mil ingressos já foram emitidos em menos de 5 horas de venda. Esse é o torcedor vascaíno, meus amigos. Que festa está sendo preparada no Maracanã. A gente vai falar, é claro, sobre isso, falar também sobre tudo o que aconteceu nessa terça-feira bastante agitada, trazer informações sobre Gabriel Carabarral, falar também sobre o mercado de saídas do Cruz Maltino, pois hoje o Vasco oficializou a saída de mais um atleta, a barca realmente muito cheia do Cruz Maltino e muitas outras informações. Porém, é claro, antes de falar sobre Vasco, como eu sempre faço aqui no canal, faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês, torcedores vascaínos que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece aqui no nosso Cruz Maltino. Inclusive, estamos na meta de chegar aí aos 100 mil inscritos. Vambora, rapaziada, estamos aí com 90.200. Inclusive falta bem pouquinho pra gente chegar aos 90.300, então larga o dedo aqui, ó, nesse botãozinho onde tá escrito a palavrinha inscrever-se. Vambora, Vascaína ajuda Vascaína, eu conto aí com a sua ajuda. Além disso, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, ative o sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e não esqueça, ó, de aqui embaixo também deixar aí, ó, o Maraca é nosso, deixe nos comentários. Alô, dupla Fla-Flu, o Maracanã é do torcedor vascaíno. Vambora, porque domingo uma linda festa estará acontecendo no estádio Mário Filho. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente. Fala logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui este Boa Noite Gigante falando primeiramente sobre mercado, pois de fato Gabriel Carabarral será o novo reforço do Cruz Maltino. E o que acontece, torcedor? Nesta tarde de terça-feira tivemos mais algumas informações sobre a negociação. O Vasco terá o atleta de 31 anos por empréstimo até o final da temporada e o Vasco terá no final do contrato uma opção de compra. O Vasco já pagou R$500 mil ao Santos pelo empréstimo e caso queira adquirir os direitos econômicos do Gabriel Carabarral, terá que, é claro, pagar mais uma quantia, mais um valor. E a gente, através aí de uma grande apuração do Papo na Colina, teve algumas informações sobre mais detalhes desse contrato. Informações, inclusive, sobre qual é o valor que, caso o Vasco queira ter o Gabriel Carabarral em definitivo, terá que pagar. O Vasco aí teve em negociações com o Santos um valor estipulado na casa dos 18 milhões de reais. Lembrando, a compra não é obrigatória, apenas caso o Vasco queira de fato comprar o atleta e, no caso, a opção de compra está nesse valor. Vamos lá, já dar a minha opinião desde o início. Gabriel Carabarral foi comprado pelo Santos no ano passado por 8 milhões de reais após uma temporada de grande destaque no Argentino Júnior. Gabriel Carabarral nesse momento está em baixa na sua carreira. Gabriel Carabarral não teve uma boa temporada no Santos, não fez nenhuma grande partida como era esperado quando o Clube Paulista contratou o atleta lá da Argentina. E mesmo diante disso, o Santos colocou um valor muito acima, gente. O Santos colocou um valor 100% a mais daquilo que foi comprado o Gabriel Carabarral no ano passado pelo Clube Paulista. E o Gabriel Carabarral foi comprado pelo Santos quando vivia um bom momento. Hoje, o Gabriel Carabarral não vive um bom momento no Santos. Mesmo assim, o Santos colocou essa multa rescisória, não. Praticamente uma multa rescisória, né? Mas para falar de uma maneira mais correta, colocou essa opção de compra no valor de 18 milhões de reais. O que eu posso falar? O Santos está achando que o Vasco é rico, e é de fato. O Santos está inflacionando o mercado do Vasco da Gama e o Santos está muito maluco da cabeça. Assim como aconteceu com o Zanocelo, o Vasco no início do ano quis comprar o jogador, o Santos colocou um valor de 35 milhões de reais. O Vasco estava disposto a pagar e o Santos ainda queria envolver na negociação, né, uma dívida que o Santos tem com o Vasco pelo Natan. O Vasco deu para trás e o Zanocelo saiu agora há pouco do Santos de graça para o Fortaleza. Agora está inflacionando novamente com essa situação do Gabriel Carabarral. Até quando essas situações irão acontecer?
Novamente, caso o Gabriel Carvalhal se destaque, é o que a gente quer que aconteça. Eu acredito que dificilmente o Vasco vai pagar 18 milhões de reais no atleta de 31 anos. E se pagar será uma loucura. Mesmo que seja uma temporada brilhante do argentino com a camisa Cruz Maltina, o jogador não vale 18 milhões de reais por ter 31 anos de idade. Pelo amor de Deus, né, Santos? Colocar aí a mão na cabeça, vamos ter coerência nas negociações e vocês mais uma vez não tiveram. 18 milhões de reais para um atleta de 31 anos é uma loucura total, ainda mais porque vocês pagaram apenas 8 para contratar. O mínimo viável, pelo menos, seria colocar 10 milhões, até tudo bem, mas 18, uma loucura total. Mas enfim, vamos ficar de olho, informando a cada um de vocês. O atleta já iniciou, né, a sessão de exames médicos para avaliar se realmente irá passar ou não, e a expectativa é que nessa terça-feira acabe já essa avaliação médica e ele assine nos próximos dias um contrato com o Vasco, até porque o mercado fecha quinta-feira, dia 20, o Vasco tem que correr contra o tempo para contratar o jogador e regularizar o atleta no bid da CBF. Outra informação aqui também importante, ainda sobre o mercado, porém sobre saída. Nessa tarde de hoje, o Vasco da Gama oficializou a saída do Edmar. Através das redes sociais, o Vasco da Gama informou que o lateral esquerdo Edmar foi liberado pelo Gigante da Colina. Inclusive, hoje também, o atleta já foi anunciado pelo CRB, o seu novo clube. O CRB aí, através das redes sociais, disse: Edmar e Léo Silva são do Galo de Campinas, 2 novos reforços do Clube de Regatas Brasil para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. A gente, igualmente, aconteceu com o Anderson Conceição, com o Nenê, com o Thiago Rodrigues, com o Yuri Lara. Deseja todas as sortes aí ao Edmar, que ele faça uma brilhante temporada com a camisa do CRB e consiga o acesso com o clube na segunda para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Edmar que formará uma dupla aí do sistema defensivo, né? O Anderson Conceição sendo zagueiro e o Edmar lateral lá no CRB, uma dupla que conseguiu acesso na última temporada com a camisa Cruz Maltina. Gente, já iremos entrar no assunto sobre Maracanã. Antes, porém, eu queria falar sobre uma informação muito importante aqui a vocês. Uma informação, gente, sobre hoje o sistema defensivo do Vasco. E por que eu vou falar sobre isso? Sábado a gente venceu o Atlético Mineiro, né? E venceu muito bem. O Vasco, mesmo diante de ter tomado muita pressão no segundo tempo, isso é fato, isso é lógico, é completamente coerente o torcedor vascaíno achar que o Vasco sofreu pressão, que o Vasco colocou, né, como é falado na gíria do futebol, lá atrás e se segurou. Mas, gente, jogar contra o Atlético Mineiro no Mineirão não é fácil. Mas, acima de tudo, o Vasco teve essa postura porque sabia da sua qualidade defensiva. O Vasco teve essa postura pois sabia que dificilmente o Atlético Mineiro iria conseguir romper uma barreira colocada ali com um bloco baixo, né? Colocar ali um sistema defensivo bem compacto, bem composto e não sair para o jogo. Sabe por que eu falo isso, gente? Porque o GE fez uma análise sobre os principais times da Série A do Campeonato Brasileiro no quesito sistema defensivo. E nessa análise, gente, o Vasco foi colocado como o clube com a quinta melhor defesa entre os times da Série A. O Vasco só perde para Fluminense, Grêmio e Atlético Paranaense, que tem apenas 10 gols sofridos. São Paulo, que tem 12 gols sofridos. E está aí com Cuiabá e Internacional como a quinta melhor defesa com apenas 13 gols sofridos. Então, gente, eu falo isso porque antes de nós criticarmos, e é super normal a gente reclamar da postura do Vasco, achar que o Vasco poderia ter uma postura mais ofensiva, saindo mais para o jogo, explorando contra-ataques contra o Atlético Mineiro nesse último sábado, mas é importante a gente pensar que o Vasco é um clube em construção, o Atlético é um clube já formado. Hoje o elenco do Atlético, com todo respeito aos atletas do Vasco, é melhor do que o elenco Cruz Maltino e, acima de tudo, Barbieri, que montou a estratégia, sabia da força do seu sistema defensivo. Ser o quinto melhor time da Série A do Campeonato Brasileiro com relação à defesa não é qualquer coisa. Então, se o Vasco no sábado teve essa postura, é porque de fato o próprio Barbieri montou um time, um elenco, para já começar o jogo abrindo o placar, indo para cima do Atlético Mineiro e depois só se segurar defensivamente, porque dificilmente um adversário hoje, na situação que se encontra o Cruz Maltino, vai conseguir romper esse ferrolho defensivo que o Barbieri conseguiu criar no Vasco da Gama. E domingo a gente espera que isso novamente aconteça. Contra o Palmeiras, o Vasco já garanta o jogo nos minutos iniciais e consiga aí se segurar defensivamente. E um dos grandes pilares, né, para hoje o sistema defensivo, é claro, passa pelo Léo Pelé, passa pelo Robson, fez uma grande partida nesse último sábado, passa pelo Pumita, que eu nem preciso comentar aqui que jogador é o Pumita Rodrigues,
mas passa também pelo Lucas Piton. Lateral esquerdo de 22 anos que veio junto ao Corinthians nessa temporada. O Vasco pagou algo em torno de 13, 15 milhões de reais pela contratação do Piton, assim como o Léo, um jogador muito criticado, até porque não vinha de uma grande temporada pelo Corinthians, mas um jogador muito bem analisado pela equipe de scout e análise do Vasco da Gama, e um jogador que foi bancado pela diretoria do Vasco. Mesmo diante de críticas, o Vasco foi até o Corinthians e arrancou o Lucas Piton do clube paulista. E ele vem tendo números brilhantes nessa temporada, torcedor. Números que há anos um lateral esquerdo do Vasco não tem. Lucas Piton nesse momento é o lateral sub-23 com mais participações em gols na Série A do Campeonato Brasileiro. O Lucas Piton em 3 partidas tem um gol marcado, 4 assistências e precisa aí de mais ou menos, 205 minutos para participar de um gol. Em 2023, gente, o atleta já igualou o seu número de participações em gols em toda a temporada de 2022, onde ele atuou em 52 partidas. Então, para resumir, o Lucas Piton hoje, em apenas 13 jogos com a camisa do Vasco, tem o mesmo número de participação em gols que teve em 52 partidas com a camisa do Corinthians no ano passado. Um baita jogador, um jogador que evoluiu muito do ano passado para cá e um atleta que com toda certeza é muito importante para hoje o sistema defensivo Cruz Maltina. A gente espera que ele evolua cada vez mais e cada vez mais se torne esse pilar aí do sistema defensivo do Vasco da Gama. E, gente, para finalizar o vídeo aqui, falar sobre Vasco e Palmeiras, porque nessa tarde de hoje o desembargador manteve a decisão e Vasco e Palmeiras será realizado no Maracanã. Vasco irá enfrentar o Palmeiras nesse próximo domingo às 4 horas da tarde no estádio Mário Filho. A decisão é do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e acabou acatando o pedido aí do Vasco para usar o estádio na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que na última terça-feira o desembargador desta terça-feira, que é o Luiz Eduardo Cavalcante Canabarro, indeferiu o efeito suspensivo que Flamengo e Fluminense, a dupla Fla-Flu do consórcio, tentou utilizar e conseguiram, inclusive, no último sábado, para proibir o Vasco de vender ingressos e fazer com que a partida de domingo viesse a ser realizada no Maracanã. Esse desembargador de hoje, que é o Luiz Eduardo, entendeu que os argumentos da dupla Fla-Flu em relação à preservação do gramado foi o argumento utilizado, por eles, um argumento banal, ridículo, vergonhoso, é um argumento que não faz sentido. E é muito legal, que bom que a gente pegou hoje um desembargador honesto, não tô falando que os outros não eram, mas não quero nem falar com relação à honestidade, mas coerência. O desembargador que usou da coerência. Segundo ele, não faz nenhum sentido a dupla Fla-Flu utilizar esse argumento, já que os dois times jogarão em 2 dias seguidos no Maracanã ainda nessa semana. O Flamengo joga hoje contra o The Strongest pela Libertadores e amanhã o Flamengo também, o Fluminense joga hoje, está jogando, inclusive já jogou, dependendo do horário que você assistiu esse vídeo, e amanhã o Flamengo jogará 2 dias seguidos. E aí no domingo que vem o Vasco pediu para jogar, a dupla Fla-Flu alegou que não poderia jogar em 2 dias seguidos, porque o Fluminense estará atuando no Maracanã no sábado. Então, uma incoerência danada. E aí o desembargador falou que não tem sentido nenhum, porque realmente não tem. Um absurdo, eles tentam fazer de tudo para afastar o Vasco do Maracanã, mas dessa vez não conseguiram. E eu falo, domingo vocês sentem aí no sofazinho da casa de vocês, abram a Rede Globo e assistam a festa que o torcedor vascaíno fará no Maracanã, porque domingo mais do que nunca, o Maraca é nosso. Síndico não é dono, entenda isso. Síndico não é dono. O Maraca também é de todos nós, torcedores vascaínos. E parabéns, aplauda aqui, parabéns a decisão aí do desembargador, vou até repetir o nome dele, Luiz Eduardo Cavalcante Canabarro. Parabéns pela coerência utilizada e domingo a festa será linda no estádio Mário Filho. Só para finalizar aqui o que foi dito no trecho aí da decisão, fala assim, abre aspas. Há demais em que se pese sua importância para o bom desenvolvimento da prática futebolística e, em se tratando de ponderação de valores, a conservação do gramado não pode sobrecer ao interesse coletivo de que o mencionado evento com grande repercussão e expectativa de público seja realizado na praça que oferece melhores condições para tanto, seja em termos de conforto ou de segurança pública. Por tais razões e fundamentos, indefiro o efeito suspensivo requerido, mantendo na íntegra a decisão que deferiu a tutela de urgência em favor do agravado para que a partida entre Vasco da Gama versus Sociedade Esportiva Palmeiras seja realizada no estádio Mário Filho às 4 horas do dia 23 de abril de 2023, permitindo a comercialização de ingressos pelo decorrido. Oficia-se ao juízo a quo
dando ciência desta decisão e solicitando informações. Então, domingo, mais que confirmado, o Maraca será do torcedor vascaíno. Eu já garanti o meu ingresso, domingo eu tô lá, de Vasco, assistindo Vasco da Gama e Palmeiras no Maraca, e quem sabe, né, a gente não se encontra lá. Vambora, hein? Domingo é Maraca, alô Flamengo e Fluminense, sentem no sofá e veja a festa de todos nós, torcedores vascaínos. A gente fica por aqui, ó. Esse foi Boa Noite Gigante, o último vídeo desta terça. Se inscreva, vambora se inscrever no nosso canal, pô. Vambora chegar aí logo aos 100 mil inscritos. Quero ganhar essa plaquinha, tô doidinho pra colocar ela aqui atrás. Conto aí com o apoio e com a ajuda de vocês. Compartilhem, envie esse link nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook. Vambora, ó. Aqui é Vasco e domingo o Maraca é nosso.